Bom dia Brasil! Vamos lá? Sétimo ano, começar nossa aula. Quero dizer que estou com saudade de vocês, meus queridos alunos. Mas infelizmente as nossas aulas continuam online devido à pandemia do coronavírus, tá? Espero que vocês estejam em casa, de quarentena, lavando a mão. Não esqueçam disso, lavar a mão direitinho, tá bom? Vamos começar nossa aula? Pessoal, quem ainda não pegou, pega a apostila, que hoje nós vamos usar a apostila, capítulo 8, Reforma Protestante, Calvinismo e Contra-Reforma. Então vou dar um tempinho aí para vocês pegarem a apostila de vocês, quem ainda não pegou, tá? Pra gente começar a nossa aula. Vamos lá. Já pegaram a apostila? Já abriram? A apostila vocês vão abrir ela na página 51. Página 51 da apostila. Pode colocar a data de hoje, dia 6/4/2020, que é o nosso último capítulo da apostila, tá? Pegaram aí? Vamos começar? Então, beleza. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a Reforma Protestante. E nós vamos falar sobre a última igreja protestante que vai surgir nesse período. E a gente também vai falar a respeito de como a Igreja Católica reagiu a esse movimento do crescimento das igrejas protestantes, tá? Novamente, eu vou deixar isso aqui bem claro. Nós não estamos falando a respeito da fé das pessoas. Nós estamos discutindo a Reforma Protestante do século XVI como um movimento histórico, tá? Eu gosto de deixar isso aqui bem claro. Nós moramos num país livre, onde a pessoa tem a fé e acredita em quem quiser. Então, nós não estamos discutindo fé, nós estamos discutindo a Reforma Protestante como um movimento histórico, tá? Lembrando isso para vocês, eu já falei isso no vídeo passado, mas vou repetir. Esse é um período de mudanças e transformações na Europa. Nós temos a mudança econômica, o surgimento da burguesia, a valorização do trabalho, o comércio. Nós temos uma mudança política, a centralização do poder na mão do rei. Nós temos uma mudança de pensamento, que agora o centro do pensamento não é mais Deus, mas é o homem. E por último, nós estamos vendo a mudança religiosa, o surgimento de outras igrejas, chamadas igrejas protestantes, que vão contra algumas ideias que a Igreja Católica tinha, tá bom? Mas volto a dizer, não no sentido de fé, mas no sentido histórico do processo, tá bom? Recapitulando também, esse movimento é chamado de reforma. Lembra que eu falei? Reforma, a base se mantém a mesma. Você só muda algumas coisas, como eu dei exemplo de uma reforma em casa. Pinta uma parede, troca o piso, faz um cômodo novo, mas a base permanece a mesma. Por isso que esse movimento é conhecido como Reforma Protestante, porque a base continua a mesma, tá bom? Vamos lá? Hoje nós vamos falar a respeito de Calvino, a igreja calvinista, o calvinismo. João Calvino, ele era um francês, mas que por causa das suas ideias, ele é obrigado a se refugiar na Suíça. E ele vai basear as suas ideias, ele vai basear o seu pensamento no pensamento de Lutero, tá bom? Só que Calvino, a gente fala que ele aprofundou as ideias de Lutero, tá bom? Ele, como eu disse, vai para a Suíça. Lá na Suíça ele cria a igreja calvinista. E essa igreja calvinista, ela é considerada mais profunda do que a igreja de Lutero, do que a igreja luterana, porque Calvino vai ser um pouco mais radical do que Lutero, tá? Aí eu coloquei para vocês no material a respeito da doutrina dos 5 pontos. Vocês peguem o livro, abrem na página 51. Quem tiver com marca-texto pode até marcar. Olha o que o livro fala assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo, aqui, ó. A teologia, nesse parágrafo aqui. Essa aqui é uma imagem de Calvino, tá? Vamos lá. Fala assim, pessoal. A teologia de Calvino foi organizada em 5 pontos:
conhecido como 5 pontos do calvinismo. As características dessa vertente do cristianismo eram as seguintes, vamos lá. Primeiro ponto, cultos e práticas religiosas estabelecidas eram simples, resumindo-se apenas ao comentário da Bíblia, preces e canto, tá? Então Calvino, ele defendia um culto mais simples. Cantos, louvores, igual a gente tem hoje em muitas igrejas. Preces aí quer dizer orações em algumas igrejas, e a leitura da Bíblia, comentários da Bíblia, tá bom? Segundo, mantia-se entre os sacramentos somente o batismo e a Eucaristia. Eucaristia e a ceia. Quem já foi em alguma igreja evangélica é a ceia, tá? Batismo e Eucaristia. Olha a diferença agora. Não se admitia, assim como os luteranos, culto às imagens de santo. Para os luteranos e para os calvinistas, o único meio do homem chegar até Deus é através da figura de Jesus, não através da figura dos santos. Não existe chefe religioso, aquela ideia de que o Papa é um homem divino, não. Assim como Lutero, Calvino defendia que o Papa era um homem comum. Então não tem esse negócio de que para eu chegar a Deus eu preciso da figura do Papa, tá bom? Pastores, ministros do culto não eram vistos como intermediários entre Deus e os homens, mas simples fiéis encarregados da pregação. A ideia de que o homem pode chegar até Deus sozinho, sem a figura de nenhuma pessoa humana. E havia permissão para os casamentos dos pastores, os calvinistas não concordavam com o celibato. Celibato, para quem não sabe o que é isso, é que o padre ele não pode casar. Então ele tem o voto de castidade, o celibato, ele não pode se casar com nenhuma mulher. Então os calvinistas eram contra isso, então os pastores poderiam se casar. Calvino, ele era, por exemplo, contra jogos, ele era, por exemplo, contra danças, porque no pensamento calvinista, todas essas coisas atrapalhavam o homem de estar em uma comunhão com Deus, tá bom? Posso seguir? Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar lá no Telegram, tá? A principal doutrina de Calvino que eu coloquei aí é a predestinação absoluta. Nomezinho meio difícil, mas eu vou explicar. Funciona assim. Pegar o exemplo hoje do Nicolas. O Nicolas, ele nasceu predestinado a ir para o céu. Então, segundo a doutrina de Calvino, Nicolas, você vai para o céu. Independente do que você faça aqui na Terra, você vai para o céu. Você está predestinado. O seu destino já está determinado. E eu estou predestinado a não ir para o céu. Isso aí mesmo que passou na cabeça de vocês. Eu estou predestinado, no caso, a ir para o inferno. Como funciona então essa ideia de Calvino? Nem eu, Cleiton, e nem você, Nicolas, sabemos para onde nós vamos. No caso, na ideia de Calvino, só Deus sabe disso. Mas como é que a gente vai ter uma ideia para onde nós vamos? Através das nossas atitudes aqui na Terra. Então, Nicolas, você sendo predestinado a ir para o céu, as suas atitudes aqui na Terra são atitudes de um homem que vai para o céu. Então você gosta de trabalhar, você ajuda os mais necessitados, você é um bom filho, se você se casar, você é um bom marido, você cuida bem da sua família, você é um homem temente a Deus. Então todas as suas práticas apontam que você é predestinado a ir para o céu. Eu, como sou predestinado a ir para o inferno, as minhas atitudes vão demonstrar isso. Então, ao contrário de você, eu não gosto de trabalhar, eu sou preguiçoso, eu trato mal a minha família, eu não ajudo os pobres, eu não ajudo os necessitados. Então, as pessoas vão olhar e ver, ó, aquele ali é um homem predestinado a ir para o céu, aquele ali é um homem predestinado a ir para o inferno. Essa predestinação absoluta é porque é uma vontade de Deus, não tem vontade humana. Então, Calvino vai bater muito em cima dessa tecla na sua pregação, dizendo o seguinte,
que se você vai para o céu, você tem que gostar de trabalhar. E é por isso que Calvino consegue o apoio da burguesia. Como eu botei aí, Calvino, ele valoriza o trabalho. Então, Nicolas, se você está trabalhando no seu comércio, você, Daniel, se você está trabalhando na sua loja, você, Murilo, se você está trabalhando e você está ganhando dinheiro, esse lucro é um sinal da bênção de Deus na sua vida. Diferentemente da Igreja Católica que condenava o lucro da burguesia, Calvino não. Calvino vai dizer que o lucro é o sinal da bênção de Deus. Então, por isso que Calvino, muito rapidamente, ele vai conseguir o apoio da burguesia. E é por isso que a igreja calvinista ela vai se expandir pela Europa, como eu coloquei para vocês. Ela vai crescer na França. Na França, os calvinistas vão ficar sendo chamados dos huguenotes, tá? Que vão vir até aqui para o Brasil, lá no século XIX, no século XX. Lembra, Daniel, na aula passada que você me perguntou a respeito das igrejas evangélicas? Esses protestantes, eles vão chegar aqui no Brasil só no século XIX e no século XX. E eles não vão ficar muito aqui na região do Rio de Janeiro, não. Eles vão ficar mais na região de São Paulo e na região do sul do Brasil, tá? Então, em São Paulo, você tem muitas igrejas protestantes. Então, na França, são os huguenotes. E na Inglaterra, eles são os chamados puritanos, tá? Eles receberam esse nome. A ideia de puritanos vem a ideia de ser uma pessoa pura. Então, os calvinistas, Calvino defendia muito a purificação. As suas atitudes mostram se você vai para o céu ou não, se você está predestinado para a salvação, tá bom? Belezinha, pessoal? Posso seguir? Tá bom, então. Vamos lá. Na página 52, ele já fala sobre a Contra-Reforma. Aqui nesse mapa aqui, ó, vocês podem olhar aí no livro de vocês, vocês percebam o quanto que as religiões se separaram pela Europa. O verde é a religião católica. O catolicismo ainda continua sendo a maior ainda dentro da Europa, principalmente em Portugal e Espanha. Por isso que os jesuítas vão vir para o Brasil, porque Portugal e Espanha vão ser um dos poucos estados na Europa que não vai permitir o crescimento das igrejas protestantes. Vai se manter fortemente católico. Mas vocês reparam aqui, ó, na França, você já tem alguns núcleos dos calvinistas. Os luteranos, eles vão ocupar aqui a região que hoje é a Alemanha. Estão vendo aqui no mapa, ó? Alemanha, Suécia, Noruega, essa região aqui vai ser uma região dos luteranos. Os anglicanos vão ficar mais resumidos aqui em Inglaterra. E a Inglaterra aí, a Grã-Bretanha, ela vai ter um problema sério, porque, por exemplo, a Escócia, ela vai se tornar católica. Então você vai ter uma guerra dentro da Grã-Bretanha, da Inglaterra, da Escócia, daquela região, entre católicos e entre anglicanos, tá? Aqui, quem gosta de futebol, na Irlanda tem um jogo, o grande clássico, que é o Celtic e o Rangers. Esse clássico de futebol é um clássico também religioso, porque a maioria da torcida do Celtic é uma torcida formada por católicos e do Rangers é formada por protestantes. Então, uma partida de futebol, você tem um conflito religioso. Então, vocês reparem como é que essas igrejas elas vão crescer pela Europa, menos em Portugal e Espanha, que vão se manter como estados católicos, tá bom? Vamos lá, seguindo. O que foi o movimento da Contra-Reforma, pessoal? Foi um movimento feito pela Igreja Católica para conter o avanço do protestante e renovar as estruturas internas da igreja. Vamos lá. Muitos papas não. O Papa, junto com os cardeais e muitos bispos, começaram a observar que a igreja também precisava se renovar. E nesse sentido, eles fazem uma reunião
que dentro da Igreja Católica é conhecida como concílio, o Concílio de Trento. Ele foi na cidade de Trento, hoje na atual Itália, aonde o Papa, junto com bispos e cardeais, lideranças da Igreja Católica, eles se reúnem para fazer algumas mudanças dentro da Igreja. Qual era o intuito dessas mudanças ou desse movimento chamado Contra-Reforma? Em primeiro lugar, conter o avanço das igrejas protestantes, essas igrejas que estão crescendo, e renovar a estrutura da igreja. Então, eles propõem várias ideias para a mudança da igreja, a igreja se renovar. E dentre dessas mudanças aí, eu coloquei as 3 principais. Primeiro, a criação do Tribunal do Santo Ofício. Qual era a função desse tribunal? Esse tribunal era para combater os hereges, as fogueiras. Então, se você fosse pego pregando algo diferente do que o catolicismo pregava, você era considerado um herege. Herege é aquele que leva a heresia. Heresia é mentira. E você então poderia ser condenado desde prisão, desde um simples puxão de orelha, até o caso das fogueiras. Qual é a ideia da fogueira? Por que eles queimavam? Queimava o corpo, carne, para purificar a alma. Lembra? Eu já falei isso para vocês. Segundo a tradição católica, o que vai para o céu não é esse corpo físico aqui, mas o que vai para o céu é a alma. Então, queima o corpo para purificar a alma e ela entrar no céu. Por isso a ideia da fogueira, tá bom? Depois eles vão criar o Index. O Index era o seguinte, era uma lista de livros proibidos para os católicos. A igreja publicava uma lista de livros que você, como bom católico, não poderia ler. Por quê? Porque, segundo a tradição católica, esses livros estavam cheios de mentiras, cheios de heresias, tá bom? Se você fosse pego, você poderia ser até excomungado da igreja, expulso da igreja, tá bom? E o último é a criação da Companhia de Jesus. Inácio de Loyola vai propor e vai liderar a criação de um grupo que seria responsável por expandir a fé católica. Ficaram conhecidos como jesuítas. A função deles seria sair pelo mundo pregando os valores católicos. E aí tem uma diferença, que no caso vai ser os jesuítas que vão chegar aqui no Brasil em 1500, que é o seguinte, pessoal. Nesse cenário, os jesuítas eles não vão pregar uma fé baseada no choque, no conflito, mas eles vão pregar uma fé baseada na aproximação. É o que a gente chama de sincretismo religioso. Eles vão pegar elementos de outras culturas e trazer para a cultura católica. Então, a nova estratégia agora de expansão da fé católica pela igreja não era mais uma expansão do você está errado, você vai para o inferno, seu herege, conflito, mas era uma ideia de expansão através da aproximação. Não, você pode adorar aqui junto comigo, nós temos elementos parecidos, tá bom? Entre o século XVI e o século XVIII, nós vamos ter inúmeros conflitos entre católicos, protestantes e muçulmanos, tá? É importante falar, não vai ser só os católicos que vão praticar, por exemplo, o Tribunal do Santo Ofício, queimar as pessoas. Protestantes vão praticar. Nós vamos ter um episódio muito conhecido que é a Noite de São Bartolomeu na França, quando vários protestantes foram assassinados por católicos. Mas nós vamos ter também o inverso, protestantes matando católicos. Então, nesses próximos 200, 300 anos, nós vamos ter um período onde as religiões elas vão estar muito em conflito, muito em choque. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Como eu sempre falo, se tiver dúvida, é só me chamar lá no Telegram, tá bom? Agora, quem já acabou de assistir o vídeo, como você, que já está agora no finalzinho do vídeo, você volta lá pro Telegram pra gente fazer as nossas atividades. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima.